Poluição. Toda e qualquer alteração ocorrida no ambiente que cause desequilíbrio e prejudique a vida é poluição ambiental. A poluição ambiental pode ser causada tanto pela liberação de matéria como pela liberação de energia no ambiente. A poluição causada pela liberação de energia, como luz, calor e som, são particularmente graves para o homem e geralmente observadas nas grandes cidades. Afetam principalmente a saúde mental, pois causam irritação, nervosismo, fadiga e outros sintomas relacionados com o sistema nervoso. Poluição do ar. Um dos principais agentes poluidores da atmosfera é o automóvel, que com seu motor a explosão libera monóxido de carbono, formado a partir da combustão incompleta, pois a completa resulta em CO2. O monóxido de carbono liga-se à hemoglobina, formando um composto relativamente estável, a carboxiemoglobina. A hemoglobina, ocupada pelo monóxido de carbono, não pode transportar oxigênio, causando dessa forma um tipo de asfixia que pode comprometer a vida. As combustões incompletas de alguns combustíveis podem produzir, além de monóxido de carbono, alguns hidrocarbonetos gasosos e óxidos de nitrogênio, que combinam-se na atmosfera em presença de luz solar, produzindo outras substâncias mais tóxicas, o ozônio e o nitrato peroxiacetílico, o PAN. O excesso de ozônio determina aumento na taxa respiratória das plantas, que acabam morrendo por consumir desnecessariamente a glicose armazenada. O PAN inibe a fotossíntese e a planta morre por não mais poder sintetizar seus alimentos. Estudo mostra que partículas de poluição reduzem chuva. Partículas naturais na atmosfera têm um papel muito importante na formação de precipitações, mas essas partículas são maiores do que as provenientes de poluição, revela o estudo. O mapa mostra o índice de precipitação ao longo do mês de julho no período pré-industrial, esquerda, e nos anos 80, direita. Em laranja, áreas que tiveram menor índice pluviométrico, e em azul, aquelas com maior ocorrência de chuvas. Inversão térmica. As partículas sólidas em suspensão no ar, da mesma forma que os gases normais e os poluidores, são levadas pelas correntes de convecção para as camadas mais altas da atmosfera e lá se dissipam. Este fato diminui a poluição atmosférica e reduz os seus efeitos. Sabemos que a troposfera torna-se cada vez mais fria à medida que aumenta a altitude. Pode ocorrer, no entanto, que uma massa de ar quente penetre na camada fria. Quando isso acontece, as correntes de convecção tornam-se fracas e incapazes de dispersar o ar, e com ele as substâncias poluidoras. Então, a atmosfera próxima ao solo torna-se densa, escura e imprópria à vida normal e saudável. Esse fenômeno é conhecido como inversão térmica. Poluição térmica. O aumento da temperatura do ar ou da água provoca alteração no meio e é chamado poluição térmica. Este tipo de poluição é causado principalmente por usinas elétricas e atômicas, através dos sistemas de resfriamento dos reatores durante o processo de gerar eletricidade. Os efeitos mais graves da poluição térmica são sentidos na água. O aumento da temperatura propicia o desenvolvimento de fungos e bactérias, muitos dos quais causam doenças em peixes e em outros organismos, aumentando a taxa de mortalidade. Outro efeito importante do aumento da temperatura é a diminuição do teor de oxigênio dissolvido na água,
Quanto mais quente, mais oxigênio é perdido para o ar. Com isso, os organismos que dependem do oxigênio para a sua respiração não conseguem sobreviver. Poluição sonora. Revela-se como poluição sonora ruídos acima de 110 decibéis. O ruído máximo tolerável pelo ouvido humano, sem efeitos nocivos, é de 90 decibéis. Quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, causa danos imediatos e irreparáveis ao ouvido humano. Os veículos automotores são as principais fontes de poluição sonora nos centros urbanos. Características sonoras de ruído produzido por veículos automotores. Buzina de automóvel a 5 metros, 110 a 130 decibéis. Atinge o limiar da dor e pode causar surdez momentânea. Caminhão pesado e moto sem silencioso a 5 metros, 90 a 110 decibéis. Extremamente excitante, provocando dependência. Avião a jato, 130 a 140 decibéis. Está acima do limiar da dor, podendo produzir surdez permanente. Poluição química. O aumento das substâncias não biodegradáveis no meio tem trazido sérios problemas para os ecossistemas. As substâncias biodegradáveis são decompostas por organismos, principalmente bactérias. Os produtos não biodegradáveis, entretanto, não são decompostos, como acontece principalmente com as substâncias organocloradas como o DDT e os metais pesados como o mercúrio. Elas se acumulam nos tecidos dos organismos e vão se concentrando ao longo das cadeias alimentares. Isso acarreta sérios problemas aos organismos. Concentração de resíduos de DDT ao longo de uma cadeia alimentar. A concentração do DDT aumenta ao longo da cadeia, atingindo nos carnívoros níveis muito altos.